As mulheres têm desempenhado um papel significativo no modal rodoviário do transporte brasileiro, quebrando barreiras e desafiando estereótipos ao longo dos anos. Apesar dos desafios impostos por uma sociedade que por muito tempo considerou a condução de veículos uma atividade predominantemente masculina, muitas pioneiras abriram caminho para as futuras gerações. Em 1932, Maria José Pereira Barbosa Lima e Rosa Helena Sorlin tornaram-se as primeiras mulheres a conseguir habilitação para dirigir no país. Em Vitória, Espírito Santo, Rosa Helena Sorlin também se habilitou para a direção de motocicletas no ano seguinte. No setor de transporte de cargas, a trajetória de Neiva Chaves Zelaya, conhecida como Tia Neiva, merece destaque. Nascida em 30 de outubro de 1925 em Propriá, Sergipe, ela é reconhecida como a primeira mulher a transportar cargas em um caminhão no Brasil. Em meados da década de 1950, Neiva obteve sua habilitação, comprou um caminhão e começou a percorrer as estradas do país, transportando mercadorias. Determinar a primeira mulher taxista no Brasil é difícil devido à falta de registros, mas em 1947, Hermínia Gantzel se destacou como a primeira taxista de Curitiba. Aos 16 anos, obteve sua carteira de motorista e, com o apoio do pai, começou a trabalhar em uma frota de carros de aluguel, tornando-se uma das poucas mulheres na profissão e simbolizando a quebra de barreiras sociais. Thalita Moretti Ferreira começou sua carreira como motorista em 1959, em Ilhéus, ao obter a carteira de habilitação para veículos pesados, tornando-se uma das primeiras mulheres a dirigir um ônibus. Em 1973, passou a atuar no Espírito Santo. Apesar das dificuldades e da resistência da sociedade, pois há registro de que foi entregue a ela o pior veículo da empresa, Thalita persistiu, tornando-se um símbolo de superação para outras mulheres. Segundo familiares, também foi motorista de carreta e tinha grande paixão pela profissão. Léa Aguiar também foi uma das primeiras mulheres a dirigir um ônibus no Brasil, enfrentando a resistência social por volta de 1959. Ela assumiu o volante após se casar com o proprietário de uma empresa de ônibus no Espírito Santo. Depois, em Niterói, em 1981, iniciou trabalho na autolotação Ingá, aposentando-se aos 78 anos de idade. Essas mulheres pioneiras desafiaram normas sociais e abriram portas para outras no modal rodoviário, ocupando cargos de motoristas, mecânicas, gestoras e empreendedoras. Embora representem 26% da força de trabalho nas transportadoras, apenas 3% ocupam cargos de liderança, segundo o Índice de Equidade do TRC. O Departamento de Trânsito do DF revela que as mulheres se envolvem menos em acidentes graves, representando apenas 8,54% dos motoristas em 363 acidentes fatais em 2023. À medida que projetamos o futuro, fica claro que as mulheres estão se consolidando como uma força essencial no transporte rodoviário, seja de cargas ou passageiros. Cada quilômetro percorrido por elas reflete a coragem e a determinação que as trouxeram até aqui. A estrada é desafiadora, mas as mulheres estão preparadas a dirigir rumo ao caminho do progresso. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte. Confederação Nacional do Transporte.